Olá, atiradores! Bem-vindos ao segundo vídeo sobre armas de CO2, vídeos feitos em parceria com a Rossi. São vídeos bem legais e hoje nós vamos falar sobre o funcionamento das armas de CO2, funcionamento geral, elas têm o mesmo princípio de funcionamento. Vamos falar também das possibilidades com elas e também das limitações. Isso é bem interessante, principalmente a parte de possibilidades. Antes, vamos entender como basicamente funciona uma arma de CO2. Pois bem, a arma de CO2 é uma arma de pressão, ou seja, existe um gás que ele é armazenado em alta pressão que vai ser responsável por disparar o chumbo ou esfera através do cano em direção ao alvo. No caso das armas de CO2, é o CO2, que é também chamado de gás carbônico, que geralmente vem armazenado nessas garrafinhas, que a gente costuma chamar de ampola. Então é uma ampola de CO2, uma garrafinha de CO2, isso aqui, um cartucho de CO2. Esse aqui é o mais comum no Brasil, de 12 gramas, é o peso de CO2 que tem aqui, 12 gramas, e existe o maior, que é o de 88 gramas, que é uma ampolona, parece uma garrafa, uma garrafinha térmica. Aí você fala, poxa, Charles, por que 12 gramas? Como é que eu vou pesar um gás? Aí que vem o pulo do gato. O que acontece? O gás carbônico, o CO2, ele tem uma propriedade física muito interessante. Quando você submete ele a altas pressões, ele se torna um líquido. Vocês sabem, o líquido, você tem 3 estados da matéria, né? Basicamente, sólido, líquido e gasoso. Então, em pressão normal atmosférica, ele é gasoso. Ao nosso redor aqui, faz parte do ar respirável da atmosfera terrestre, o gás carbônico. Quando você submete o gás carbônico a alta pressão, ele se torna um líquido. E esse líquido pode ser pesado. Por isso que a gente tem 12 gramas. Então aqui dentro tem 12 gramas de CO2, de gás carbônico líquido. Interessante isso, né? Pois bem, o gás carbônico ele está aqui em estado líquido, em alta pressão dentro dessa ampola, dentro dessa garrafinha. Essa ampola vai em um compartimento da arma. Geralmente o compartimento das armas fica junto do grip, onde você pega a arma, é chamado grip essa parte aqui. Então aqui você tem onde vai a ampola de CO2, essa ampola de CO2 vai aqui dentro. Nesse compartimento, lá dentro, tem um pequeno caninho com uma ponta bem fina, parecendo uma agulha, que vai, quando você aperta essa tarraxa aqui, que vai pinçar, vai furar a ponta da ampola. Então, olha, essa aqui já está furada. Para quê? Para permitir que o gás carbônico saia daqui e venha para o mecanismo da arma. A senhora me fala, pô, Charles, mas quer dizer que o chumbo ou a esfera é impulsionada pelo gás carbônico líquido? Não é pelo gás? Não, meu amiguinho. O que acontece? Esse furo aqui dentro, você tem todo um mecanismo aqui. E quando o gás carbônico sai da ampola por essa agulha, por essa canaleta, diminui a pressão. O que acontece quando diminui a pressão? O gás carbônico volta do estado líquido para o estado gasoso. Ele se transforma novamente em gás por queda da pressão. Então ele está armazenado em formato líquido aqui dentro, tá aqui. Na hora que eu pressiono o gatilho para fazer o disparo, ele vai sair aqui dentro do mecanismo interno, ele vai se transformar de líquido em gasoso, e o gás vai ficar retido por uma chamada válvula disparadora. Quando eu pressiono o gatilho, essa vai ter uma pecinha aqui dentro chamada de martelo, no caso desse revólver é o cão, que vai bater nessa válvula disparadora e vai, quando bate, ela obriga essa válvula disparadora a abrir por uma fração de segundo, deixando passar uma quantidade de gás em alta pressão. É essa quantidadezinha de gás em alta pressão que faz o quê? Empurra o chumbo ou a esfera de aço através do cano em direção ao alvo. Bem interessante, né? Então, se você for pensar bem, a arma
de CO2 é apenas um mecanismo que permite que o gás carbônico que está em estado líquido dentro da ampola seja retirado da ampola, volte para o estado gasoso em alta pressão e partes desse volume de gás seja liberado para empurrar, para impulsionar o chumbo ou a esfera através do cano em direção ao alvo. Basicamente, esse é o princípio de funcionamento, tanto de revólver de CO2 quanto de pistolas de CO2. No caso de pistolas de CO2 com o chamado blowback, quando o ferrolho vem para trás, simulando o tranco de uma pistola de pólvora, parte daquele gás é desviado para fazer o movimento desse ferrolho para trás, mas é o mesmo gás que impulsiona o chumbo, faz o movimento do ferrolho. Por isso que a pistola de blowback tem menos autonomia, ela consegue dar menos disparos que pistolas sem blowback, porque parte desse gás é usado para movimentar o ferrolho ao invés de disparar os chumbos ou as esferas através do cano. Interessante isso, né? Pois bem, esse é basicamente o funcionamento de uma pistola de CO2. É muito legal você ter uma noção de como é esse funcionamento. Aí você vai me falar, pô, Charles, como é que é a potência, a precisão, o alcance das armas de CO2? Vamos lá, em termos de potência, não dá para comparar uma arma de CO2 com uma arma de mola, de gás RAM, menos ainda com uma arma de PCP. A potência dessas armas é bem menor, pelas próprias características do CO2. Então, um revólver, uma pistola de CO2, geralmente vai ter entre 1 e 3 joules de potência. É bem pouco. Se você for pegar uma carabina de mola ou de gás RAM para modalidade papel 10 metros, ela vai ter em torno de 7,5, 6, 7,5 joules. Ou seja, muito maior que uma arma dessa aqui. Se a potência é menor, a gente também vai ter um alcance menor. Quando se trata de armas curtas de CO2, ou seja, revólveres e pistolas, a gente tem uma distância ideal de tiro entre 10 e 15 metros e uma distância máxima entre 20 e 25 metros. Existem algumas armas de CO2 que elas têm um projeto, uma qualidade melhor e propicia alcances maiores. É o caso desse revólver Rossi 702S. É um revólver que tem uma potência maior e que permite, por exemplo, acertar latas de refrigerante a 30 metros. Mas é um revólver que se sobressai entre outros revólveres de CO2. Geralmente os revólveres de CO2 têm uma distância máxima útil para lata de refrigerante entre 20 e 25 metros. Não chega, não passa dos 25. No caso do revólver Rossi 702S e alguns outros poucos, chega até os 30 metros. Em termos de precisão, pois bem, a precisão tem a ver com o projeto da arma e o tipo de projétil disparado. Quando você utiliza uma arma que geralmente são as armas de CO2, que disparam esferas de aço, você tem o cano sem raiamento, que é o cano chamado de alma lisa. Para que serve esse raiamento? Esse raiamento ele é utilizado em armas que disparam chumbos do tipo diabolô, que são esses chumbos aqui. E esse raiamento força o chumbo a girar sobre o próprio eixo em alta velocidade. E esse giro, ele proporciona a chamada estabilidade giroscópica, ou seja, o chumbo ele passa a ter uma trajetória mais bem comportada. E isso aumenta a precisão da arma. Então, armas de CO2 que disparam esferas de aço, logo tem cano de alma lisa, naturalmente tem menor precisão. Ou seja, uma arma dessa aqui não é uma arma para você, por exemplo, fazer agrupamentos, para você procurar precisão, para você procurar a precisão fina dela. É uma arma para o chamado tiro de entretenimento, para o plinking. É para você atirar a 10 metros em tampas de garrafa, para atirar em de 20 a 30 metros em latas de refrigerante, em alvos de 1 polegada, mais ou menos 3,5 centímetros de diâmetro, de largura. Agora, armas que já disparam chumbos
do tipo Diabolô e, portanto, tem o cano raiado, passam a ter uma precisão um pouco maior, mas não tão maior do que as armas curtas que disparam esferas de aço. No caso das armas longas, a coisa fica um pouco mais extrema. Se a arma longa de CO2 dispara esferas de aço, a precisão vai ser até menor do que as armas curtas. Agora, se a arma longa de CO2 dispara chumbos de Diabolô e, portanto, tem o cano raiado, elas conseguem ter a mesma precisão de armas honestas de mola ou de gasram, em distâncias que vão de 30 a 50 metros, algumas chegam até 100 metros. Mas aí vai depender da arma e do projeto da arma. Então, temos, em termos de potência, potência é baixa. Em termos de precisão, a precisão é um pouco limitada. Em termos de alcance, o alcance é um alcance curto ou médio. Aí você vai falar, pô, mas isso aí é chato, ela não é tão potente, ela não é tão precisa e ela não tem grande alcance. Errado. Dependendo do que você vai fazer, de onde você atira e do espaço que você tem para atirar, uma arma de CO2 é muito melhor que uma carabina de mola ou de gasram, por exemplo. Quer um exemplo? Atirar dentro de casa, dentro de um apartamento, num quintal fechado. Uma arma dessa, por ter pouca potência, alcance menor, ela não vai arrebentar a parede, ela não vai causar danos na tua casa, ela vai fazer muito menos barulho. Então, uma arma de CO2 é muito mais amigável para atirar em locais indoor, dentro de casa, dentro de uma garagem, no corredor de uma casa, dentro de um apartamento, do que uma carabina de mola ou gasram, por exemplo. Por ela ter menos potência, o risco de quebrar e danificar as coisas vai ser menor. Como você vai ter pouco espaço, a precisão menor dela não vai fazer tanta diferença. E o alcance dela também sendo menor vai ser mais adequado para esses locais. Então é um tipo de arma muito indicado para quem, além de gostar de se divertir, por exemplo, eu estou num clube de tiro, eu tenho até 100 metros para atirar. Mas eu uso minhas armas de CO2 aqui, coloco o alvo a 10, 15, 20, 30 metros e me divirto com esses alvos. É um tiro de entretenimento, um tiro lúdico, que é muito legal, você vem se divertir com o tiro. É aquele dia que você não quer se desafiar com precisão, você quer se divertir atirando. Agora, se você quer atirar dentro, por exemplo, no corredor da tua casa, dentro da sala, numa garagem, uma arma de CO2 vai ser muito, muito mais adequada do que uma carabina de PCP, uma carabina de mola ou de gasram. Daí vem aquela questão, quando uma arma de CO2 pode ou não pode substituir uma arma Springer de mola ou gasram, uma PCP? Como eu disse para vocês, depende do projeto da arma. No caso de armas curtas de pistolas e revólveres, substitui muito bem. Você tem pistolas, revólveres de mola ou gasram praticamente não existe, mas você tem muitas pistolas, né? Pneumáticas, que são mais potentes, têm uma precisão maior, um alcance maior, mas são menos adequadas para locais confinados, como os que eu falei para você. Então, nesse caso de armas curtas, as armas de CO2 substituem muito bem. No caso de armas longas, vai depender de caso a caso. Existem armas de CO2 que substituem, inclusive, PCPs de entrada. Armas de CO2 longas que você consegue atirar, por exemplo, em latas a 100 metros. Elas têm um funcionamento, a aparência e a precisão, alcance e potência de uma PCP de entrada. Mas são alguns casos. Existem agora outras armas longas de CO2 que têm praticamente a mesma potência, alcance e precisão de uma arma curta. Então, cada caso é um caso. Em alguns casos substitui, em outros casos não substitui. Em alguns casos, como eu disse para vocês, as armas de CO2 são até mais adequadas do que as armas de mola ou gasram e principalmente PCPs. E então esse foi o segundo vídeo sobre armas de CO2 feitos aqui em parceria com a Rossi. Agora vem um bate-papo com o nosso amigo Eduardo da Rossi. Vamos falar sobre o assunto de hoje do vídeo. Dúvidas, comentários? Deixa aqui no campo dos comentários. Deixe seu like pro canal, muito importante. Clique aí no joinha. Se inscreva para não perder os próximos vídeos e até mais.
jogadores! Bem-vindos a mais um bate-papo aqui com o Eduardo da Rossi. Vocês acabaram de assistir esse segundo vídeo sobre tiro de pressão. E aí, Eduardo, como é que tá as coisas? Tudo bom com você? Fala, Charles, tudo bem? Tudo tranquilo por aí, tudo certo? Tudo tranquilo, e hoje vamos falar aí sobre Airsoft e Airgun, porque você é um jogador de Airsoft. Eu de Airsoft só coleciono umas armas só, nunca joguei Airsoft. De cara, eu queria a gente perguntar para você, quais as principais diferenças de uma Airgun para uma Airsoft? Sim. Você, como jogador, como você vê? Isso, eu sou tanto jogador de Airsoft, eu conheço alguma coisa da parte técnica dos equipamentos, tanto de Airsoft quanto de Airguns, e dá para ver nitidamente a principal diferença é na válvula, né? A válvula dos Airguns, ela permite uma vazão, ela permite o uso de uma força muito maior que nas de Airsofts, né? A gente consegue aí joules, né, um padrão de joule muito maior de energia, né, muito maior nos Airguns do que nos Airsofts. Airsofts varia aí entre no máximo 2 joules, mas já passando de 1,5 joule já não é muito indicado para o uso de Airsoft, porque isso pode machucar os jogadores. Então, as armas Airguns têm uma energia muito maior que as de Airsoft. Isso tem que ter um certo cuidado, porque não se pode, né, utilizar armas de Airgun na prática do Airsoft. Porque geralmente a Airgun é 3, 4, 5 joules. Isso, né? Então... exato. Isso vai acabar machucando feio, né, as pessoas, caso haja essa confusão aí. Até que, por isso mesmo, que cada um tem o seu tipo, né? Eu vejo assim, não sei se você concorda, que a arma de Airgun, quer dizer, arma de Airsoft, você pode até usar para um plinking, atirar uma latinha, para brincar igual você usaria uma arma de Airgun, só que vai com menos potência. Exato. Só que a arma de Airsoft, de Airgun, se você levar ela num jogo de Airsoft, você apanha, né? Porque machuca. Não, machuca feio. Principalmente aquelas que são 4,5, né? As Airguns 4,5, que a gente tem no nosso portfólio a C11, 6mm, mas as Airguns 4,5, então, pode furar a pele, elas são bem fortes mesmo, né? Então tem essa grande diferença na energia das armas de Airguns e nas armas de Airsoft que usam, né, utilizam CO2 como propulsão. E existem munições de Airgun leves que daria para o cara usar? Eu teria que usar uma munição plástica, né? Muito leve, mas será que não danificaria a arma de Airgun? A gente não recomenda, porque também a precisão ia ficar horrível. Cada arma foi feita para uma munição, né, e respeitando isso, se previne qualquer defeito que possa dar nela, qualquer mau uso, então é necessário respeitar isso daí, né. E sobre essa questão de munição, muita gente fala assim, nossa, eu vi 2 armas ali, uma Airgun, uma Airsoft, praticamente a mesma coisa, só que a Airgun tem a ponteira laranja, que por legislação toda Airsoft tem que ter ponteira laranja, e a Airgun não precisa, a arma de pressão de CO2 não precisa. Aí o cara fala assim, mas é a mesma arma, o mesmo modelo, o mesmo fabricante, só que uma dispara BB e a outra esfera de aço. Vou comprar Airsoft, que é mais barato, e vou usar a esfera de aço nela, dá certo? Não se pode fazer isso, Porque, que nem eu falei, a arma foi projetada para utilizar bolinhas plásticas, né? Colocando uma esfera metálica vai apresentar algum problema no futuro precocemente. Então, gente, resultado, cada arma no seu quadrado. Dá para você usar uma Airsoft para um plinking casual? Até dá, com menos potência, mas não é a mesma coisa. E não se metam a usar a munição de uma em outra. Não vai dar muito certo. E última pergunta aí para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje. Tem algumas lojas que eu já vi que eles fazem a arma convertida para Airgun. Eles pegam uma Airsoft e falam, com garantia do fabricante, eles convertem ela para Airgun. É a troca da válvula que acontece? Ou o que você acha? Charles, até eu dizer que eu desconheço, né, esse tipo de prática, mas qualquer loja que esteja fazendo isso daí está fugindo, olha, muito de qualquer prática que a Rossi autoriza, né? Então a gente teria que ter uma conversa com eles, porque não se pode fazer isso aí, né? Principalmente se for a loja sem, enfim, né, nenhum preparamento técnico, nem nada, não se pode fazer isso aí, né? É totalmente fora dos nossos padrões de atendimento, né? Então,
Até vou dar uma olhadinha, vou dar uma olhadinha. Isso aí, então, já evitar, né? Falar, essa arma era de Airsoft, foi convertida para Airgun, isso não existe, não existe. Caso alguma loja esteja fazendo, por favor, entre em contato conosco, que a gente vai entrar em contato com a loja e dar um jeito nisso aí, porque não pode acontecer. Beleza, então, Eduardo. Valeu aí pelo bate-papo. No próximo vídeo, bate-papo aí com o Eduardo. Gente, até mais. Feitoria, até mais.